Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa de Agro em Ação. O nosso programa de todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas. Lembrando que o objetivo do nosso programa é aproximar de agro a comunidade, de uma forma a sensibilizar da importância da defesa sanitária e inspeção do estado do Amapá e o seu papel primordial para que a agência cumpra a sua missão, promover a prevenção e o controle de erradicação das doenças. Hoje, a temática é sobre a importância da educação sanitária na defesa agropecuária. Olá, ouvintes internautas da Rádio Difusora, boa tarde. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Você pode estar acompanhando as atividades da Diagro através do Instagram, @diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. E a apresentação do programa é comigo, Igor Pedreira, e com a nossa querida Suane. Olá, ouvintes. E hoje as nossas convidadas serão a médica veterinária Kelly Gonçalves, que é diretora de defesa agropecuária da Diagro, e médica veterinária, né, já tem quantos anos na defesa, Kelly? Boa tarde a todos. Na defesa estou aí caminhando para os 15 anos. Eita! E também nós temos a convidada, que você já conhece aqui, que é a nossa querida Ângela Lobato, que também é apresentadora dos outros programas, né? Hoje ela está como convidada. É engenheira agrônoma, auditora fiscal agropecuária e chefe da unidade de educação continuada e comunicação social. Boa tarde, ouvintes. Hoje eu troquei de lado, hoje eu sou entrevistada. Sempre é bom a gente participar das duas coisas, né? E você já está há quanto tempo, Ângela? Na defesa, 13 anos. Na profissão, 30. 30 31 anos. agora em maio. E na educação sanitária? Tem o continuado 1 ano. Agora, desde o início, eu sempre trabalhei com a parte de... Quando eu estive na UVL, quando eu fui da educação sanitária em 2013 até 2015. E agora retornei, né, depois de 10 anos. E antes era uma parceria, né? Kelly e Ângela eram as rainhas da educação sanitária, né? E agora, por destino, estão de volta a essa empreitada que é tão importante para a defesa, né? A gente diz que é a base, né? Depois de 15 anos a gente se reencontrou. Que bom. Que bom para a Diagro também. Depois de 10 anos, aliás, né? 10 anos, 10 na anos. verdade. Que bom. E aí agora a gente vai para as perguntas, não é isso? Isso. Vamos lá. Isso. Kelly, o que é a educação sanitária dentro da defesa agropecuária e por que ela é considerada estratégia para o setor? Como até o Igor comentou, né? Ela é primordial. A educação sanitária ela é a base de tudo. Ela que deve ser investida para que possamos evitar problemas já com a introdução de doenças, né? Que o custo é muito maior para isso do que se investir na educação sanitária. A educação sanitária ela objetiva o quê? Sensibilizar a sociedade, sensibilizar os produtores, né? O nosso público-alvo vai depender de cada tema a ser abordado, em que eles possam contribuir para que uma doença não venha a se estabelecer dentro do estado, para que possa cumprir a exemplo da vacinação, sensibilizar o produtor em relação à necessidade de permitir a presença do órgão de defesa, no caso a Diagro, em suas propriedades, para realizar vigilância, né? Fazer a inspeção, vistoria dos seus animais. Então, a educação sanitária ela vem para provocar ao produtor, ao público, a importância que tem as ações da Diagro, o quanto a Diagro pode contribuir para ele no desenvolvimento da sua produção, seja ela animal ou vegetal, e acaba sendo uma das principais estratégias do setor, que é a forma em que o produtor ele se sente responsável também dessa, se sente participativo do setor produtivo.
né? E entender também que o auditor fiscal, o fiscal agropecuário, ele não está indo ali para a sua propriedade com o intuito de fiscalizar, autuar, não, é realizar vigilância, é dizer que não há circulação de vírus, né, de doenças de interesse à defesa e que, porventura, entre essa doença dentro do Estado, a gente possa atuar de forma bem mais rápida, bem mais eficaz. Então, a educação sanitária ela vem para trazer a sociedade para perto do Estado, para perto dos órgãos de defesa do Estado. Então acaba sendo uma parceria, né, que a gente tem com o produtor rural, né? Então, exatamente. Então a gente tem que dar essas informações, eles acabam trocando informações realmente, né? Que isso é de suma importância. Eu uso uma frase que eu reforço sempre quando eu falo, é o compartilhamento de responsabilidades. A gente faz com que quem está sendo abordado pela educação sanitária se sinta participativo e se sinta responsável daquele tema, né, em que se está trabalhando. Ângela, conte-nos um pouquinho como a educação sanitária contribui para a prevenção de doenças e pragas. Boa tarde, Sônia. De acordo com aquilo que a Kelly respondeu anteriormente, né, essa questão da parceria, a educação sanitária ela nada mais é do que um instrumento no qual o auditor, o fiscal, ele vai até a comunidade, ele ensina para o produtor, mostra para o produtor, dentro dos programas de doenças e pragas, né, que nós da defesa nos preocupamos para proteger tanto o rebanho como o plantio do Estado. Então a gente demonstra de forma bem lúdica, com fotos, com exemplos, de como é que é um animal que está acarretado de uma doença ou um vegetal que está com sintomas de uma planta. Então, a educação sanitária nada mais é do que esse instrumento de mostrar ao produtor, como a gente falou ainda agora, o Igor até deu mais ênfase, né, da parceria. O produtor ele está lá na ponta, né? O auditor tá ali nos escritórios, nas sedes, né? E o produtor está ali no dia a dia, tanto o manejo do rebanho, né, de animais, no plantel de animais, ou ainda nos que estão ali no plantio e no cultivo, né? Então, o produtor ele está ali no dia a dia observando o animal, observando a planta, o vegetal, né? E ele está ali zelando por aquele grupo de elementos, né? E ele é o primeiro a notar quando um animal morre, quando um animal adoece, quando ele apresenta alguma diferença no andar, no caminhar, no comer, se ele deixou de comer, se ele está emagrecendo, como está a pelagem desse animal, né? Já quando se fala de vegetal, se existe algum amarelecimento de folhas, se a planta tomba, se qualquer modificação, tanto nos animais como nas plantas, é o produtor que verifica. Então ele é o primeiro a perceber uma mudança. E a educação sanitária ela vai abrangendo todos esses programas que a defesa tem, né? Ele vai dizendo para o produtor, olha, nessa doença os sintomas são esses, nessa doença os sintomas são esses, na doença do animal, do boi é assim, né? Na planta a doença é assim, os sintomas são esses. Então, a educação sanitária ela mostra de forma bem simples, bem direta, né? E numa linguagem que o produtor entenda o que ele pode observar e o que ele pode concluir. E se ele não tiver certeza, né? Então, se ele tem aquele grupo de sintomas, aquela sintomatologia que para o auditor tem um nome, né? Já para o produtor é uma suspeita. Então, se ele tem uma suspeita, a primeira coisa que ele tem que fazer é notificar a Diagro. Só que para ele ter essa suspeita, ele precisa ter esse conhecimento básico que são as sintomatologias, né? Então, essa sintomatologia, ela é verificada através deste conhecimento que o auditor vai nas palestras, nos encontros, nos cartazes e mostra através de figuras, através de panfletos, através de cartazes, né? Então, a educação sanitária ela se mostra em forma de diversas ferramentas, né? As frases que são ditas na rádio, olha,
o amarelecimento, a planta morre de cima para baixo, a planta tomba. Então, essas frases, essas figuras, essa configuração de sintomas, ela é uma educação sanitária, para que o produtor fique atento a essas mudanças. E se tanto os animais como os vegetais apresentarem alterações, o produtor pode verificar, olha, isso pode ser tal coisa, ou está diferente, e aí ele diz, né, como a gente vai consertar um rádio, uma televisão, né, aí o cara pergunta lá, o que foi no seu aparelho? Ah, tá piscando. Ah, tá apagando diferente. Ah, o som dele não aumenta direito, né? Então, assim, no técnico lá de rádio e TV, né, ele faz a pergunta, que é a sintomatologia do aparelho. Aí lá, né, o produtor, o auditor vai perguntar. Aí ele vai chegar e dizer assim, olha, o animal está mancando, o animal está tonto, o animal está cambaleante, o animal não está comendo. Então, para isso, para que ele tenha essas informações, é preciso que nós, da defesa, tenhamos esse preparo de passar ao produtor quais são os sintomas que ele deve observar para que ele nos repasse e nos notifique dessas alterações. Acaba sendo uma sensibilização, né? E no caso dessas notificações, o produtor identificou alguma alteração, tanto nas plantas quanto nos animais, e aí é acionar a Diagro, como é que funciona? O ideal é que qualquer alteração, né, tanto de rebanhos como de plantas, seja notificado para o órgão competente, né? E o órgão competente, nesse caso, é a Diagro. Então, os telefones, né, de contato, os endereços do escritório mais próximo da sua área de produção, né, você deve imediatamente notificar a Diagro, dizer o que está acontecendo com o animal ou com o vegetal, né, e descrever essa sintomatologia, né, que isso aí faz parte dos programas sanitários, né? A defesa ela precisa estar ciente do que está ocorrendo na sua área, como está acontecendo aí com a vassoura de bruxa, né, que acarretou, primeiro dizimou o plantio no Oiapoque, então começou com uma notificação, olha, as plantas estão morrendo, elas estão ficando dessa forma, elas estão morrendo, elas estão amarelecendo, né? Então, isso que é importante, é notificar o órgão competente para que ele faça essa mobilização e diga o que deve ser feito. E hoje quer assim, complementar, né, Carol? é importante também ressaltar que não é só o produtor, né? Todos os envolvidos da cadeia podem realizar essa notificação, essa comunicação à Diagro. Os trabalhadores, as instituições parceiras, órgãos de extensão, o próprio médico veterinário ou agrônomo privado, quando ele é contratado para verificar, né? Ele pode realizar essa comunicação à Diagro. Se o produtor, na hora que ele vai lá comprar uma vacina, uma medicação na revenda agropecuária, a revenda agropecuária identificando que há provavelmente morte de animais ou sintomas de interesse, né, a defesa agropecuária, que informe também a Diagro. Então, é uma participação, é uma ação que ela é de toda a sociedade, não só do produtor. Agora, claro, o produtor é a pessoa que tem, né? Ele está mais próximo, tá mais né? próximo, É o primeiro que observa. E o vizinho também é importante, né? Exatamente. O vizinho, porque a gente sabe que tem alguns produtores que acabam, infelizmente, escondendo, né? Querendo esconder, achando que vai prejudicar, acaba prejudicando toda a cadeia, né? Então, acho que é importantíssimo a gente citar. E também a gente, nesse todo esse apanhado de informações, normalmente quem eles procuram primeiramente é o RURAP, né? Porque o extensionista que está ali mais perto, está todo dia lá, né? Mas é preciso que tenha esse cuidado de que não só reporte, né? Mas que notifique a Diagro. Aquela pessoa que receber a informação, ela deveria ter esse compromisso de repassar para a Diagro, né? Porque às vezes algo que poderia ser isolado, o tempo ele fala muito em relação a essas doenças e pragas. Quanto mais tempo você demorar a notificar, às vezes a doença ela vai tomar uma proporção ainda maior, né? As doenças e pragas, no caso. Exatamente. Às vezes você pode perder um animal, né? Aí do que
atrasar e perder um plantel inteiro. Plantel inteiro e em casos de doenças de emergência, eles são abatidos, e como aconteceu com a vaca louca em outros países, né? Que tem que dizimar o rebanho num raio bem grande de segurança, né? Então é o melhor, mais rápido. Quanto mais rápido você notificar, maior a segurança dos animais ou do plantio na área em questão. É muito importante isso que você está falando. E Kelly, de que forma os produtores rurais, transportadores e comerciantes podem se beneficiar dessas ações de educação sanitária? Então, eles acabam tendo conhecimento, né? Aquilo que a Ângela já até colocou, questão de sintomas, né? O animal está assistindo isso, aquilo, é algo que eu preciso me alertar e comunicar ao órgão de defesa. É para evitar com que realmente, se há a sugestão, né? De repente uma doença, um vírus, um agente causador de alguma doença de interesse circulando ali, que haja a identificação de forma precoce dessa doença. E aí que a gente possa agir de uma forma mais efetiva, evitando sua disseminação. Então, assim, os produtores, eles precisam receber, né, a Diagro, né, o servidor da Diagro, de uma forma bem mais aberta, né, não mais achar que é alguém que vem para autuar, multar. Não é esse o nosso objetivo. E sim eles aproveitarem esses momentos de discussões, né, a Diagro, ela tem uma capilaridade bem presente no Estado. Então, a gente sempre tenta promover reuniões, seminários, discussões com a sociedade, né, de forma local, no seu município, para que ele consiga compreender como ele pode ser parceiro em relação à defesa sanitária agropecuária do Estado. E, como eu disse, não é somente o produtor, é o comerciante, é o dono da revenda, são os funcionários das revendas agropecuárias, que eles podem, em algum momento, receber alguma informação que o produtor, de repente, acha, não, é uma coisa, é uma besteirinha, mas aí a revenda também pode alertar o órgão de defesa em relação a isso. O transportador, entender que no momento que ele está transportando esses animais, ele é o representante legal daquele animal naquele momento ali. Ele que está de posse responsável daqueles animais. E pode acontecer dos animais apresentarem algum problema durante o transporte, seja ele fluvial ou terrestre. Então, você está de posse de animais ali sem a documentação necessária, né? Isso também outro acaba sendo ponto. Uma irresponsabilidade. Exatamente. Né? Transitar, até aproveitar a oportunidade, né? Reforçar, já fazendo educação sanitária na rádio agora, né? Transportar os animais, bovino, bubalino, suínos, todos os animais de produção somente com a guia de trânsito animal, que vai garantir a questão de sanidade, a questão de circulação de animais, seja entre propriedades ou para destino ao abate, sempre com essa guia de trânsito. Da mesma forma que o motorista lá, o piloto da balsa de transporte, né? Quando ele sai para fazer o transporte, ele leva a carteira de identidade dele, leva a carteira de habilitação, né? E para ele constatar, ele comprovar que ele é habilitado, que ele está apto a fazer o transporte. Então, o animal em trânsito, ele precisa de um documento comprovando de que ele é um animal que teve acompanhamento, que tem uma origem, né? E que ele está sendo monitorado quanto à sanidade. Então, o documento, ele é uma validação de que esse animal é um animal monitorado, é um animal que tem origem, né? E tem um destino. Essas informações, elas constam exatamente na guia de trânsito. De onde esse animal veio, quem é o responsável por ele, quem é o dono, entre aspas, né? Que é o responsável pelo manejo desse animal. E qual é a finalidade dele, se ele vai para um abate, se ele vai ser negociado de alguma forma, então ele tem que dizer de onde ele veio, para onde ele vai. Quando se fala em segurança, em beneficiar comerciantes, transportadores, é saber que esse animal tem origem, que ele não é um animal roubado, que ele não é um animal clandestino, que ele não é um animal que foi pego sem nenhum tipo de manejo, né? Então, a segurança de você ter essa questão de formar, de notificar, de orientar as pessoas, os produtores, né?
É exatamente isso, para ele saber que o que ele está fazendo é uma ação legal, de manejar, de transportar e de dizer para onde esse animal vai. E um ponto muito importante é entender que a pessoa que recebe essas informações, ela é multiplicador dessas informações para outras pessoas. Ele é um momento em que ele está recebendo novas informações e que ele pode também estar repassando para outros produtores, para o seu vizinho. A gente trabalha também muito em escolas, por exemplo. As escolas são os filhos que vão alertar seus pais, né? Principalmente em escolas rurais e também na capital, né? Porque tem muitos produtores que residem em Macapá, mas que têm as suas propriedades em outros municípios, para que o filho possa alertar o pai sobre determinadas doenças de interesse. Tem que lembrar que também tem doenças que são zoonosas, que pode transmitir, né, para o homem, doenças. Então, a palavra multiplicador também ela é primordial dentro da educação sanitária. Na época que a gente atuava nas escolas das áreas rurais, né, no caso é a Kelly, e a gente trabalhava com a questão da mosca da carambola. Quando eram distribuídas as armadilhas, né, nas árvores, tinha muita gente que não sabia o que era aquilo pendurado, né? Aí a gente ia nas escolas, mostrava as armadilhas, falava para as crianças o funcionamento, e elas levavam até os pais. Aí quando a gente ia em cooperativas e tudo, aí ele falava, o meu filho me falou que essa é a armadilha, que é usado isso, para que serve, que a gente não pode jogar. As crianças jogavam pedra e depois que a gente ia na escola já não jogavam mais, né? Elas viravam alvo, né? Antes da educação sanitária, as armadilhas viravam alvo. E depois que houve educação sanitária nas áreas onde havia distribuição de armadilhas, aí as crianças já sabiam da importância, né, dos atrativos, de combate, para que servia, né? E fora também, um outro exemplo é que antes na inspeção, né, a parte de inspeção nos abates, a gente tinha um número maior de animais que apresentavam ocorrências de doenças, né, que a carcaça tinha que ser abatida. Hoje a gente verifica um número bem menor, não é isso? Chamadas de condenações, né? Isso, as condenações. Né? Então, isso tudo, né? Além de que ano passado a gente recebeu um certificado, né, internacional de livre, sem vacinação, né? Na verdade, tudo isso é culminância do trabalho de anos que vem sendo feito pela agência, né? Falando da importância na época, né, da aftosa, da vacinação contra, do manejo dos animais, de não adentrar animais em recintos, em eventos sem documentação. Então, tudo isso que a gente está amealhando é culminância, é resultado do trabalho de defesa, que é um trabalho de formiguinha, né? A educação sanitária é esse ir e vir de informação. A gente capta essas informações das notificações e a gente vai até as comunidades, divulga o trabalho, transforma a nossa linguagem técnica numa linguagem mais coloquial para que a gente consiga fazer a inclusão, né, das crianças, entendam o que a gente quer dizer, falar às vezes de uma forma lúdica ou de uma forma mais simples. Então, na verdade, tudo isso é o trabalho e a importância da educação sanitária, né? Transformar a linguagem técnica numa linguagem mais acessível àquelas pessoas que vão receber a informação. Muito bem. E, Ângela, contando um pouquinho da sua experiência na educação sanitária, tanto um ano corrido, né, quanto há 10 anos atrás na educação sanitária, quais são os principais desafios enfrentados na disseminação de informações sanitárias no meio rural? Olha, a principal informação é, primeiro, né, assim, quando você quer reunir um grupo de pessoas, eles são pessoas que trabalham ali no manejo, né? Então, é o tempo, o horário deles é diferenciado. Eles estão ali, eles saem muito cedo para o manejo. Tem gente, principalmente quem trabalha com extração de leite, eles saem 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Então, na parte da manhã, eles terminam a questão da ordenha, eles já vão para outro tipo de manejo, né?
Então, eles, durante a semana, eles não têm tempo, né? Eles estão ali o dia inteiro envolvidos com as ações, as atribulações das ações deles de manejo. A mesma coisa que trabalha com plantio, né? O cara sai também o mesmo horário para a roça, ele sai 4, 5 horas da manhã, vai fazer o manejo de tratos culturais, ele vai fazer a capina, ele vai fazer o controle de irrigação. Então, ele vai fazer os manejos todos os dias. Então, a primeira dificuldade que a gente encontra é essas pessoas que precisam receber informação terem o tempo e a disponibilidade para se reunirem, né, e receberem a informação. A nossa primeira dificuldade é reunir, né, fazer essa ação de reunião. A segunda é a questão de elementos, né, de divulgação. Às vezes o local que eles conseguem não tem energia elétrica, não tem iluminação, não tem um lugar amplo. Aí já vai a segunda dificuldade, né? E aí por isso também que a gente investe em trabalhar com panfletos, que aí o panfleto fica com eles podem consultar em qualquer lugar, a qualquer momento, né? E mais ainda a questão que eu falei há pouco, né? A verbalização, da maneira como a gente leva a informação. Às vezes a gente precisa colocar de uma forma que a pessoa entenda, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, se for criança, se forem produtores, se forem quem não está habituado com certas verbetes, certa nomenclatura, a gente tem que ter esse cuidado de transformar numa linguagem que o receptor entenda. E é justamente a troca de saberes, né? Isso. Talvez uma doença que é conhecida na região como uma forma mais simples, a gente conhece como técnico, né? Uma nomenclatura mais técnica. E aí um pouco confunde. Então, por isso que é importante, né, essa participação da comunidade, dos produtores rurais. As crianças, como vocês falaram, são importantíssimas, né? A gente já viu que elas sempre são os melhores multiplicadores. E são os melhores fiscais dos pais do que a gente não está lá todo dia, né? É isso que é importante. E agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Diagro em Ação. Difusora, patrimônio do povo amapaense. Amigos da cidade do interior, o Haroldo Norte Peças tem uma variedade de motores, rabetas, geradores, motosserras, roçadeiras, motores estacionários e reversores, além de batedeira de açaí e outros. Trabalhamos com toda a linha Oregon e as melhores marcas do mercado, peças, acessórios e assistência técnica. Aceitamos Pix e todos os cartões de crédito. Haroldo Norte Peças e Serviço, área portuária de Santana e no Igarapé da Fortaleza. Fone WhatsApp 96 984 29 14 24. O grande dia chegou, é o 3 do 3 da CK. Quer 3 motivos para correr para Center Kennedy? Produtos com até 33% de desconto, cashback triplo, preço à vista em até 3 vezes sem juros. Quer mais um? Parcela em até 10 vezes sem entrada no Credit Center. Somente nesta terça-feira, dia 3 do 3, mas corre que o estoque é limitado. Onibox Casal Sofia Eurosono 479, Smart TV 32 polegadas, TCL 989, Central de ar 12.000 BTUs 1.579. Vem pro 3 do 3 da CK. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer.
Março é o mês das mulheres e de São José. E é o mês de aniversário do Baratão do 20. Toda loja com preço único de R$18. De 20 por R$18. Camisas, vestidos, short, blusas e roupas infantis. É tudo por R$18. Aceitamos dinheiro, Pix, cartão de débito e crédito na Avenida Mendonça Júnior 154, entre a Rua Cândido Mendes e Rua São José. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico, Igarapé das Mulheres, na Rua Rio Tefé 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96991888899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Nesta semana especial, a Rádio Difusora celebra a Semana da Mulher. Um tempo dedicado a reconhecer, valorizar e aplaudir a força feminina que transforma o mundo todos os dias. Mais do que uma data no calendário, este é um momento de reflexão, gratidão e reconhecimento. O Dia Internacional da Mulher representa uma história de lutas, conquistas e avanços. Mas a grandeza das mulheres vai muito além de um único dia. Ela está presente em cada amanhecer, em cada desafio superado, em cada sonho que ganha asas. E neste domingo, 8 de março, a programação da Rádio Difusora será especial e totalmente voltada para o Dia da Mulher, com mensagens, músicas e conteúdos preparados com muito carinho para homenagear todas aquelas que fazem a diferença em nossas vidas. Parabéns a todas nós mulheres. Uma homenagem Rádio Difusora de Macapá. Difusora. Aqui a informação e a credibilidade é a nossa marca. Difusora. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, produtores rurais. Ano novo, marca nova para vacinação contra a brucelose. Fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade devem ser vacinadas obrigatoriamente contra a brucelose. A vacinação só deve ser realizada por pessoa devidamente autorizada, treinada para a aplicação da vacina e credenciada pela Diagro. As fêmeas vacinadas com a vacina B19 serão marcadas apenas com o último número do ano da vacinação, como, por exemplo, o número 6 para o ano 2026. Já as fêmeas vacinadas com a RB51 receberão somente a marcação com a letra V. E não esqueça, a comunicação da vacinação é obrigatória e semestral, devendo ser realizada até o dia 30 de junho e até dia 31 de dezembro. Vacinar, marcar corretamente e comunicar é compromisso com a sanidade do rebanho e com o futuro da produção. Diagro, trabalhando pela defesa e inspeção agropecuária em todo o Amapá. Estamos de volta ao programa Diagro em Ação, com a participação das nossas convidadas Kelly Gonçalves e Ângela Lobato, com um tema falando um pouco sobre a importância da educação sanitária na defesa agropecuária. E Kelly, pode nos falar exemplos práticos que demonstram que investir em educação sanitária reduz riscos, evita prejuízos e fortalece a cadeia produtiva? Um exemplo maior foi, até a Ângela comentou, foi sobre a saída, né, a certificação internacional de livre vacinação contra a febre aftosa. Foi um trabalho, foi conjunto, junto com os produtores, eles foram sensibilizados na necessidade da vacinação, onde tínhamos que vacinar, né, mamanda caducando, né, todos os bovinos e bubalinos do estado do Amapá. Tínhamos que cumprir um calendário, que era sempre no segundo semestre.
E além de vacinar, o produtor ele tinha que vir declarar essa vacinação. Também não só a questão de vacinação, mas de provocar neles a necessidade de notificação à Diagro na ocorrência de sintomas que podem sugerir alguma doença, como a febre aftosa, por exemplo. Então, assim, um exemplo maior que nós temos hoje hoje o estado do Amapá ser livre, ter uma certificação internacional de livre de vacinação contra a febre aftosa. É um exemplo, o nosso marco. Também, outro exemplo que é mais atual que nós temos por exemplo, a questão da vassoura de bruxa da mandioca. A gente está conseguindo controlar, né, em áreas em que se tratando de um fungo, a gente conseguiu ainda fazer com que não chegue a municípios como Macapá, Santana, Mazagão. Então, tudo isso não é só a fiscalização volante que hoje existe, né, de bloqueio entre os municípios, mas também a sensibilização dos produtores em relação a isso. Então, a educação sanitária é a base de tudo, é a base da defesa agropecuária. É o programa, a ação mais importante de uma agência de defesa é a educação sanitária. E que atividades, né, são executadas? Fora essa que você citou, teria algumas outras atividades em outros programas sanitários? Nós temos a educação sanitária, ela é ampla, né? Existem várias ferramentas, vários meios em que a gente possa ter como resultado a educação sanitária. Seja a rádio, como nós estamos hoje aqui, né? Nós estamos fazendo a educação sanitária. Temos as rádios nos municípios, né? Que são as rádios comunitárias. Os servidores, eles são direcionados a fazer, utilizar os meios de comunicação. Tem a TV, né? A Diagro, essa semana, por exemplo, a Diagro esteve, né, em TV e em rádio, em várias emissoras, né? São os nossos técnicos que vão, né, que falam sobre as doenças, no caso que está em ênfase a vassoura de bruxa da mandioca. Temos as ações, instituições de ensino, seja em nível primário, fundamental, quanto nível superior, técnico. Temos as ações institucionais, né, onde a gente reúne com órgãos tanto estaduais como federais. Também empresas, né, como as revendas agropecuárias, a gente reúne com os funcionários envolvidos nessas empresas, órgãos não estatais também, que são parceiros nossos. Então, através de quê? Através de palestras, reuniões, de workshops, seminários. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, algum meio aí de comunicação, além da TV, rádio. As próprias propriedades rurais, né? A gente usa a questão dos cartazes, né? As cartilhas, os panfletos, cartazes, os folders, né? Quando, no caso, palestras em escolas, que as UVL, os escritórios das regionais, os escritórios dos municípios, eles marcam palestra nas escolas e levam materiais educativos para facilitar essa divulgação, né? Então eles colocam às vezes vídeos, às vezes palestras em forma de vídeos, né? de apresentações, né? E paralelo a isso, a distribuição de material educativo, né? Que são folhetos, são folders, são cartazes, a fixação de cartazes nas escolas, em centros comunitários, com algumas dicas, alguns sintomas, fotos, né? Os telefones de contato com a Diagro. Então, sempre a preocupação de, como você falou ainda há pouco, Sônia, tão importante quanto vacinar, né? Você notificar e comprovar que você vacinou, porque se você vacinar e não declarar, a do Diagro não tem conhecimento de que você vacinou, né? Então
eu não posso adivinhar, a Diagro não pode adivinhar que o produtor fez a parte dele, né? Então, esse é o trabalho da educação, dizer que você tem que fazer e também dizer que você tem que comunicar, né? Porque para que a Diagro diga, olha, o produtor tal, ele está vacinando, ele está cuidando dos animais, né? Ele está evitando que aquele animal adoeça e ele comprovou que ele protegeu os animais dele. Então, isso é um diferencial, né? É um diferencial de quem leva a sério o seu trabalho como produtor, né? E como a Kelly falou, todos são parceiros. Se eu não vacinar meu animal, né, eu do meu vizinho, eu posso estar desprotegido, né? E assim, um dos meios de comunicações que a gente começou a explorar, né, porque a educação sanitária tem que andar junto com o desenvolvimento da sociedade, é o uso das redes sociais. Antes nós não trabalhávamos ativamente, né? Então nós temos Instagram, nós temos o site, temos o Facebook, né? YouTube. O próprio status dos aplicativos de mensagem a gente utiliza para colocar as informações. Então, hoje a educação sanitária ela não se fecha apenas em escolas e reuniões em loco. Ela também se estende no uso das tecnologias. Ela também se atualizou, né? É uma propagação de informação mais rápida que tem, né? E atinge mais gente também, online, né? Como o nome já diz, online. Você atualiza, está acontecendo algo em tempo real. Está acontecendo lá, em outro país, em outro estado. A gente coloca no Instagram, já divulga, né? Por isso também a importância de se acompanhar essas instituições, né? Porque você que está aí como público em geral, né? A gente agora fala com público em geral, não só com o produtor, mas qualquer pessoa. Você pode seguir, né, essas páginas de instituições, né? Que tem um grande interesse, no caso dos produtores, né, a Diagro, o MAPA, porque tudo que está acontecendo vai ser posto ali, né? No momento que acontece, de que uma resolução está sendo tomada, que uma decisão está sendo tomada, ela é propagada nas redes sociais. Então, você, às vezes, tem a divulgação da informação ao mesmo tempo de quem está lá envolvido naquela reunião, naquela decisão, né? Então, às vezes, você tem em primeira mão, né, a notícia e de uma fonte séria, né, uma fonte válida. Então, a importância também de você seguir as páginas das instituições, né, seguir a Diagro, seguir o Ministério da Agricultura, é que você tem a informação correta, direta e segura. Não é um disse-me-disse, não é ninguém sei quem, o entrevistador tal, falou tal coisa, ou qualquer uma outra pessoa, não. Você tem a informação diretamente da fonte. Né? A famosa publicidade e a transparência que todo o setor público tem que ter com a população, né? E não esquecer também o corpo a corpo, que é aquela orientação, aquela educação sanitária que você faz ali na propriedade, conversando com o produtor, conversando com todos os envolvidos ali daquela produção. Então, a educação sanitária ela é muito ampla, ela se atualizou, né, se adequando às novas tecnologias, mas também a gente não pode esquecer da sua origem ali, do contato direto com o produtor, conversando frente a frente, demonstrando o quanto ele contribui para a defesa agropecuária do Estado. E o contrapartido também, né? O produtor, quando ele tiver uma dúvida, vá até o escritório mais próximo, pergunte ao responsável pelo escritório da Diagro, tire suas dúvidas diretamente com a Diagro, né? Tudo bem que o seu vizinho, às vezes, ele pode lhe dar alguma informação, mas vá ao escritório, telefone para o escritório, tire a dúvida diretamente com a agência, né? Busque a informação de quem realmente está com a informação completa, correta e completa. Então, não fique com vergonha, não fique com medo. A Diagro não é um órgão de punição, punitivo, né? O caráter dela também é educativo. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com as nossas redes sociais, não é isso, Sônia? É isso mesmo, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook, DiagroAP.
E também você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que também pode ser ligação, que é o 969-8403-5499. E também os escritórios dos municípios, né, Sônia? Hoje nós estamos em quantos municípios? Nós estamos em 13 municípios, com exceção de Pracuúba, Calçoene e Serra do Navio. Então, sempre produtor, ou você aí que tem uma empresa que trabalha com esses produtos rurais, se você quiser tirar alguma dúvida, se você tiver perguntas, dúvidas, procure a Diagro. E nós temos aqui uma pergunta que fizeram aqui, como posso colaborar com a educação sanitária na minha comunidade? Olha... Ele ser um multiplicador dessas informações, ser participativo. Ser participativo, ler de forma correta o material educativo fornecido pela agência. Quando você tiver dúvida, não dê uma informação na qual você tem dúvida. Só dê a informação se você tiver uma certeza do que você está falando, da fonte completa, né? E sempre assim, olha, procura Diagro, vamos lá, e não ter medo, não fugir dessa questão de notificar, de perguntar. E quando você tiver, por exemplo, um grupo que tem alguma dúvida, uma área, uma localidade, você pode ir até o escritório e requerer, né, cursos de educação que sejam voltados àquela dúvida que é persistente de um grupo de pessoas, né? Às vezes vários produtores têm a mesma dúvida, eles podem de repente contactar com a Diagro e fazer um evento de uma educação sanitária que vai atingir um grupo de pessoas, né? Ou de uma cooperativa, ou de uma associação, né? Para eles receberem a informação correta diretamente da agência de defesa. Nessa hora que as associações e os sindicatos, de maneira geral, a cooperativa, que são muito importantes, né? Que eles têm acesso aos produtores rurais, têm acesso a próprias escolas, aquela comunidade de maneira geral, né? Então, acho que o trabalho da Diagro, se juntar com a da associação, vai ser 100%. A associação ela é um grande parceiro nosso, né? Ela já é inserida nas nossas ações. Inclusive, a gente tem um cadastro dessas associações cooperativas, mas que às vezes o produtor acha que não precisa receber a informação por completo, ou ele já sabe, né? Mas por isso que existe a necessidade dessa organização, né? Deles serem articulados e se aproximar dos órgãos do Estado que estão envolvidos na produção deles, de entender que o Estado está ali para colaborar, para intensificar, para melhorar a produção deles. Sem dúvida, né? No momento que você organiza um grupo de pessoas para receberem uma informação, a informação ela vai chegar em vários lugares, em várias pessoas ao mesmo tempo, e isso economiza tempo, né? E acaba que ela uniformiza aquela conduta das pessoas da região, né? As pessoas sabem onde procurar ajuda, como agir perante uma emergência sanitária. Então, no momento que você, quando vai promover esses eventos de localidades, de festejos, de festa do Xi, do Taperebá, então coloque também uma oficina, né, de educação sanitária, procure o órgão para que chegue até vocês as informações corretas, completas, concisas, diretas, né? E que você promova também não só a questão de lazer, mas também de instrução, né? Que é muito importante para o produtor, ele está sempre também ligado e apto a saber agir no momento que precisar de auxílio das agências de defesa. Vamos aqui aos nossos internautas que estão curtindo o programa: Valterline Santos, a Fátima Diniz, Odete Alfaia, Ruberval Lacerda e Itamar Lira. Muito obrigado pela participação, né? E é interessante também ouvir vocês falando, né, que existe um planejamento para essas ações, né, de educação sanitária. Que aí é importante que os produtores, associações procurem a Diagro, mas também com antecedência, né, para a Diagro
se organizar para poder ir nos seus ambientes, nas suas associações, para dar essas palestras quando for necessário, não é isso? A gente, na Diagro, nós temos, durante o ano, nós temos dois eventos internos, né, que são os nivelamentos, no qual a gente atualiza as apresentações dos programas sanitários, a gente sintetiza as informações para nivelar não só os colegas, né, mas também já se preparar para que futuramente a gente repasse essas informações nas educações sanitárias dos municípios. Então, é importante também que essas pessoas que precisem da informação, elas planejem com antecedência e façam essa requisição junto à Diagro, né, aos escritórios. Ou, no caso, os próprios associados podem vir até a Diagro tirar dúvidas para si ou para um grupo, né? E é claro que, como o Igor falou, nós temos agendas também de eventos, de obrigações, então o ideal é que se procure com antecedência para que haja organização, né, desses possíveis eventos. E já na agenda da Diagro a gente já tem, né, as palestras mensais em escolas, em outros eventos, e às vezes nós somos convidados por outras instituições para passar não só para aquelas pessoas que são clientes dessas outras instituições, mas também para os colegas que trabalham nessas instituições saberem algumas informações em relação a determinado assunto. E anualmente, né, todos os escritórios eles são direcionados, né, em relação ao número de educação sanitária que precisam realizar nos seus municípios, a necessidade de se precisa fazer palestras, reuniões, e aí há um direcionamento aos servidores da Diagro em relação à importância de executar a educação sanitária em seus municípios. Certo. E aí está quase finalizando o nosso programa. Eu queria pedir para as convidadas deixar uma mensagem final, né, para os ouvintes sobre a importância dessa educação sanitária. Já foi falado muita coisa, mas uma mensagenzinha final sempre é importante para fixar na mente. Bom, o que eu gostaria de deixar dito a todos os ouvintes, né, que todas as determinações, todas as instruções que são passadas pela agência, elas são condutas que vislumbram o sucesso da defesa sanitária no Estado. Então, nada daquilo que nós passamos, que nós pedimos quanto a trânsito de animais com GTA, exames de saúde de animais, nada disso é proveniente de uma ideia da nossa cabeça ou um capricho, né? O instrumento do auditor, o instrumento do fiscal, assim como o concertista tem o violino, tem o violão, né? E o sapateiro tem o martelinho lá, o fiscal, a ferramenta dele é a lei. Então nós seguimos uma legislação vigente no nosso país e tudo aquilo que o órgão de defesa ele solicita nada mais é do que exigências de lei. Então nós somos os executores da lei, né? Tudo aquilo que é repassado por nós está previsto em lei, tá? Então a gente apenas pede, né, no momento que dizem exigência, mas é um pedido, né, da agência de que as pessoas envolvidas em qualquer processo elas colaborem para que aquilo aconteça de forma correta, né? E o resultado final é isso, é um rebanho sadio, é a comida na mesa garantida com registro, né? Um animal abatido com garantia de saúde, a saúde animal indiretamente a humana, né? O vegetal sendo cultivado de maneira correta, sendo controlado o seu agrotóxico para que ele seja ingerido de forma que dê segurança e ele seja realmente o alimento, não uma outra fonte que não seja nutrição, tá? Então, tudo que é exigido, tudo que é indicado, tudo que é pedido pela Agência de Defesa, nada mais é do que a nossa legislação vigente no nosso país. E assim,
deixar, né, para a sociedade que entenda que a Diagro, a Agência de Defesa, ela vem para somar, ela vem para trazer o desenvolvimento agropecuário do Estado e que nós somos parceiros. E que através da educação sanitária a gente possa cada vez mais estreitar essa relação com a sociedade, com o produtor, e que ele possa andar de mãos dadas com a Diagro, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa vender o nosso búfalo tucuju para outros estados, para fora do país. Nós temos muita riqueza para explorar aqui de forma sustentável, mas que possa trazer a viabilidade econômica para o produtor e para a sociedade amapaense. Muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Querem fazer algum agradecimento, mandar um abraço? Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço. A educação sanitária é algo que enche meus olhos de felicidade. É um setor que, quando eu entrei na agência, foi o primeiro momento foi o primeiro setor em que eu tive o prazer de trabalhar na defesa, foi com a educação sanitária. E agradecer pela oportunidade de vir à discussão da importância desse tema para a sociedade. E gostaria de dar um abraço para o meu diretor-presidente, Álvaro Cavalcante, que nos permite poder discutir sobre esse assunto com a sociedade. Gostaria de mandar um abraço para todas as mulheres produtoras, que essa semana, esse mês é o mês da mulher, né? E parabenizar pela coragem, pela expertise de muitas mulheres estarem à frente da produção e de serem chefe de família, conseguirem abraçar, como dizia antigamente, né? Abraçar o mundo com as pernas, ser produtora, ser comerciante, ser mãe, ser esposa. E gostaria de parabenizá-las pela coragem e sem a força da mulher no trabalho, mesmo aquelas que estão ali com o companheiro ao lado, mas sem a força das mulheres, a nossa produção do Estado ela estaria bem aquém do que é hoje, né? A gente vivencia isso no dia a dia, quando a gente vai nas áreas de produção. E eu também gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial à Polícia Militar do Estado, que hoje está desenvolvendo um papel juntamente com a Diagro nas barreiras sanitárias nos municípios de Cutias e Porto Grande, e que sem vocês ficaria bem mais difícil para nós, ou talvez nem conseguíamos executar nossas ações. Muito obrigada à Polícia Militar do Estado do Amapá. Muito bem, então estamos encerrando, né, mais um programa. Agradecer a todos os amigos ouvintes, agradecer a participação da Kelly, da Ângela, da Suane, e que o próximo programa também seja tão proveitoso quanto esse, né? Acho que será o programa na Núcleo de Defesa Vegetal, não é isso? Isso. Então, até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Diagro em ação.